Adjuntos, o podcast coletivo. Rua da Margem. Histórias, cenários e personagens de Porto Alegre. Com Paulo César Teixeira. Olá, tá no ar mais um episódio do podcast do Rua da Margem. Rua da Margem, cenários, personagens, histórias de Porto Alegre. Você confere o site do Rua da Margem, www.ruadamargem.com. E lá tem matérias bem legais. Tem a matéria, por exemplo, do show mais recente do Ney Lisboa. Show só de música popular brasileira com voz e violão, que aliás estreou agora, no dia 12 de abril, e tem uma outra data marcada, já agendada para maio. Confere lá. E tem uma matéria também sobre a temporada que o Belchior passou na Comuna do Arvoredo. Ali é uma comunidade alternativa que o nosso convidado de hoje certamente conhece muito bem. Ali no centro, né, na Rua Fernando Machado. O Belchior passou 2 ou 3 meses ali durante o inverno do início da década passada. Tem também uma matéria sobre a noite em que o Eduardo Galeano, escritor uruguaio, deu uma banda no antigo e lendário bar do Beto da Venâncio Aires, isso lá nos anos 80. E também tem uma outra matéria sobre o mais universal e mais gaúcho diretor do teatro brasileiro, que é o nosso querido Gerald Thomas, que aliás nos deu uma entrevista muito bacana aqui também no podcast do Rua da Margem, aqui no canal Adjuntos. Confere também no YouTube, no Spotify, toda a programação do canal Adjuntos. Aliás, o Rua da Margem fez uma época, a gente fazia uma série de matérias que era sobre personagens da noite de Porto Alegre, que são pessoas assim, que circulam na noite ou que trabalham na noite. E o meu convidado de hoje é certamente um personagem da noite de Porto Alegre. O músico e professor de música Hipólito Ribeiro Furtado, meu querido amigo. Hipólito Ribeiro Furtado parece nome de barão, assim, parece uma coisa de nobreza, né? Como é que é essa história de não ter uma coisa assim de gente fina é outra coisa, não? Bom, boa noite. Não, realmente, minha família, se o meu nome eu herdo assim, meu avô, bisavô, tataravô. E a gente tem assim uma proximidade com a nobreza, se não dizer seja uma família nobre mesmo. Da onde vem essa relação com... O Hipólito Ribeiro, meu bisavô, se casou com a filha do Barão de Candiota. Tá vendo? Eu falei quase num tom de brincadeira e eu acertei na mosca. Não, e tem essa ligação, e sempre foram assim muito fortes assim na história do Sul, né? Inclusive eu tinha cartas de Júlio de Castilhos e de Bento Gonçalves pedindo ajuda para defender a fronteira, chamavam defender o Oriente, né? E eu sei muito pouco, porque eu sou temporão. Eu nasci assim, quase que esqueceram de mim. É mesmo? Meus 2 irmãos, um tem 17 anos a mais que eu e o outro 15. E aí eu não... Se meu avô, o Hipólito, eu chamava ele de parente, ele faleceu, tinha acho que 3 anos por aí, 3, 4 anos. E aí eu ficava meio constrangido, assim, de perguntar para meus irmãos, assim, porque, sabe, deixar eles tristes, assim, lembrando, que eles tinham uma idade, assim, de adolescente, assim, acho que eles sofreram bem mais que eu, né, assim. Sim, eles tiveram uma relação mais próxima. E aí eu nunca perguntei muito, assim, foi, acho que uma falha minha, mas eu ficava, assim, sei lá, preocupado, assim, em deixar eles tristes, não sei o quê.
Tu é de Porto Alegre mesmo? Sou de Porto Alegre. É da onde? De onde é que tu me fez escrever? Fui criado no bairro Petrópolis. Bairro Petrópolis. Puxa vida, um bairro bem bacana, né? Era, pô, ali não era só casa, né? Assim, eram raros prédios com 3 andares. Isso década de 60. Eu nasci em 59. Então, somos contemporâneos. Na minha infância, assim, eram casas assim, quase tudo que é casa tinha cachorro, era assim, cheio de amigos. Os cachorros, assim, eu seguido passeava com eles, dava às vezes comida pra eles, assim, né? Os cachorros de rua ou cachorros de De casa, dos pátios, assim, das casas. Uhum. E aí, desde pequeno, assim, eu tinha essa rua, assim, essa ligação com a rua. Você me gostou de rua desde criança? Desde piá, assim, eu adorava, né, jogar taco, bolinha de gude, carrinho de lomba, essas coisas assim, não tinha muita, ficar em casa, assim, eu ficava Nervoso. tocar nada. E aí, como é que surgiu, bom, ainda antes falando assim desse lado familiar, tu estudou no Colégio Anchieta, né? Estudei no Colégio Anchieta. Tu teve uma educação assim... Da quinta, acho que o segundo ano, segundo ano científico na época. Sim. E aí depois eu terminei no Rio, eu comecei lá a estudar música na UFRJ. E a coisa da música, como é que rolou? A música, meu pai tocava piano muito bem, assim, diziam que... Como é o nome do teu pai? Manuel Carlos Barcelos Furtado. Que se ele quisesse, ele poderia ter seguido carreira profissional, assim, que todo mundo, assim, ficava encantado. Mas tocava piano, a música erudita? Tocava, mais erudito. Ele se formou com louvor lá em Pelotas. Ele era de Pelotas, não? Ele era de Rio Grande, minha mãe era de Pelotas. Minha família... Toda a região sul. Aí o Turíbio, meu mestre, Turíbio Santos, quando vinha a Porto Alegre, ele ficava hospedado lá em casa. E eu era muito pequenininho, assim, eu achava o piano muito grande, assim, né? O piano pra mim era um monstro, assim, Era opressor. Aí quando eu vi o violão, eu falei, aquele ali é o meu instrumento. Isso aí com 4 anos de idade, 3, 4 anos. Aí eu queria tocar, e todo mundo falava, não, mas tem piano aí, estuda piano. Eu falei, não, eu quero violão, quero... Aí com 10 anos eu comprei meu primeiro violão. E numa dessas vindas do Turíbio a Porto Alegre, ele me viu no quarto tocando, daí ele falou, vai pro Rio que eu te encaminho. E eu fui pro Rio estudar violão. Ele era amigo do teu pai? Ele era amigo. Ele até se apresentava como primos, assim. Tinha alguma relação de parentesco? E eu não sei se chega a ser de parentesco, mas eram muito próximos, assim. A minha mãe era muito amiga da mãe dele, sabe? E foi assim, fui pro Rio, assim, com 17 anos, fiquei 20 anos lá estudando com o Turíbio. Tu resolveu, assim, investir no Rio de Janeiro. Eu já tinha parente, morava lá 2 tias minhas, minha avó e um irmão. Tinha uma parte da família por lá. Pra lá estudar com ele. Estudasse aonde lá? Primeiro era um conservatório particular dele. Do Turíbio. Aí eu vim para Porto Alegre, acho que eu fiquei 1 ou 2 anos aqui. E quando voltei pro Rio, quis voltar a estudar com ele, ele falou, agora só entrando na faculdade. Daí eu fiz o vestibular e comecei a estudar na UFRJ. A Federal do... É bem legal. Se formou em música? Formei em violão. Violão? Eu sou bacharel em violão. E tal. Mas quantos anos no Rio de Janeiro? 20 anos. E se tu pegasse então, o quê? 17 anos? 37, dos 17 aos 37. De 77 a 97. Então, puxa, tu viveu muita coisa lá, né? É uma época muito movimentada. Sim, eu vi o começo do Circo Voador lá perto da Gávea. O Circo Voador foi feito pela Duca Leal, ex-mulher do Márcio Borges, irmão do Lô Borges. Pessoal do Clube da Esquina. Que eram meus vizinhos lá em Santa Teresa. Tu morava em Santa Teresa, E a Aline, que eu não me lembro o sobrenome, era uma cantora. Elas montaram o Circo Voador para arrecadar dinheiro para os presos, né, do AI-5. E começaram a fazer apresentações perto da PUC. O Perfeito Fortuna não estava ainda na... E eu acho que ainda não. Aí eram só assim, só os medalhões, Caetano, João Bosco. Eu me lembro do Circo Voador no Leme, não? Não, depois ele foi pro Arpoador. Exato, pro Arpoador, exato. Mas ele começou lá na Gávea. Começou na Gávea. E era uma lona de circo mesmo. No Arpoador também era uma lona de circo. Daí aí a vizinhança começou a reclamar, mudaram pro Arpoador e depois que foram pra Lapa. E aí eu acho que na Lapa já sumiu, daí o Márcio
Márcio Galvão, Perfeito Fortuna e Maurício, não me lembro o sobrenome. Tá? Aquela turma do Asdrubal, das né? E tal. Eu me lembro, sabe que eu me lembro quando eu estava no Rio de Janeiro, no início dos anos 80, eu me lembro de assistir um show acho que da Blitz, né? Ali no Arpoador, que não era Blitz, né? Ainda conhecido e tal. Era uma cena cultural muito rica ali. É muito forte. Eu todo final de semana eu ia no Circo Voador, certo? E eu dava aula para um dos donos, que era o Márcio Galvão, então tinha carta branca lá. Então era certo lá. Caxieira no domingo, tinha Domingueira Voadora, o maestro Severino Araújo. Era muito interessante, que ele regia a orquestra de costas. Ele ficava vendo o pessoal dançar. Ele olhava para a plateia. Ele ficava olhando a plateia dançar. Era muito legal, mas também era aquele número ali, ele tinha feito 300 vezes, né? Então já... Sim, ele já estava incorporado. Era muito legal, Domingueira Voadora. Sábado era rock and roll e sexta-feira era forró. E quinta-feira música instrumental. Então quinta geralmente era Heriberto Gismonti, Hermeto Pascoal, só assim, mais instrumental. Instrumentistas. A nata dos instrumentistas. Sexta-feira forró, que eu sou forrozeiro assim, desde sempre. E sábado era rock, na época assim, eu tava meio de mal com rock. E assim, minha adolescência toda foi com rock and roll. E aí quando eu fui morar em Santa Teresa, vizinho lá do Marcinho... Quem é o Marcinho? Márcio Borges. O Márcio Borges, né? Que é irmão do Lô Borges. Irmão do Lô Borges. E eles assim, não, tinha que, sei lá, prestigiar a música popular brasileira, não sei o quê. E vai rock and roll não, sabe? Então eu fiquei assim, meio afastado do rock esse tempo. Mas conheci toda a música brasileira, assim. Ali eu comecei a ouvir mais Caetano, o próprio Hermeto e toda, né, o Clube de Esquina. E Santa Teresa nessa época também era um reduto, né, de contracultura, né, era bem agitado também, né? É um bairro artístico. De arte, exatamente. Nós tinha um projeto lá que chamava Portas Abertas, que todos os artistas abriam as casas assim para a visita do público. Que legal. E eles começavam a tocar dentro de casa e convidavam as pessoas. Tudo assim, pintores, fotógrafos, não só música. Então ficava assim, e artesãos e tudo, era muito legal. Parava assim, eles paravam o trânsito, ficava assim cheio de turistas andando pela rua assim, e música em tudo que é lugar, tinha bonde assim, com a banda tocando, bonde andando, tinha bonde parado no Largo Guimarães também, que era um palco. Nas igrejas, bares, praça, tudo tinha música. Mas aqui em Porto Alegre, antes de tu se transferir para o Rio, tu chegou a se apresentar, tocar em público, tocar em barzinho, alguma coisa assim? Não, aqui eu tinha comprado violão num Janine azul, assim, imitando guitarra, com 10 anos, e fazia sozinho, fazia uns exercícios sozinho. Aí um amigo meu, Cal, me ensinou a tocar o Blowing the Wind, do Bob Dylan, rock and roll, assim, adolescência, né? E assim, eu não tocava muito, sabe? Aprendi a tocar uma música ou outra com os amigos, assim, mas não chegava assim a fazer apresentação. Aí quando eu fui para o Rio, primeiro ano eu estudei muito, assim, estudava quase o dia inteiro, eu larguei o colégio para ficar estudando violão. E aí quando eu voltei eu já tinha um repertório legal, aí estava tocando, era uma banda de uns amigos meus lá da Santa Cília, da Santíssima. Quando tu voltou para Porto Alegre? Não, é um verão que eu vim. Assim. Sim, tu ficou indo e vindo, claro, e família aqui e tal, toda hora. Amigos aqui. Aí me convidaram para abrir o show deles aqui no Clube de Cultura, na Ramiro. Clube de Cultura. Aliás, temos aqui a presidente atual do Clube de Cultura. Em 77. Em 77 eu toquei, abria o show da banda, acho que era... Como é que era o nome deles? Acho que é a Banda do Beco. Sim, na época de rock and roll? Banda o Clube de Cultura teve noites de rock and roll muito fortes, né? Foi a primeira vez que eu me apresentei, foi lá no Clube de Cultura. Olha só. Sim, abrindo o show da banda, que depois eu vou pesquisar, que eu não lembro o nome. Tocava o Kiko batera, tocava o Queco, o Marcinho, falecido já, Senhor Ramos e o Jackson. Amigos de infância, assim, tinha tudo. Eram amigos de infância. E que tipo de som que tocava? Que tipo de rock and roll? Eles ou eu? Eles e tu? Porque eles faziam músicas autorais. E eu, na época, eu curtia quase tudo música gringa, assim, né? Led Zeppelin, sim. Yes. Som mais progressivo. Mais um rock progressivo.
E aí tava estudando música clássica, assim, comecei a estudar choro também. Mas assim, que a galera curtia mais é que eu tocasse assim, esse rock progressivo, né? E tu sempre passeou por diferentes gêneros. Tem uma formação um pouco Hoje em dia erudita, até um pouco popular, claro. Hoje em dia até toco muito pouco rock, eu toco assim alguma coisa de pop rock, mas curto bastante samba, bossa nova, baião, assim, forró. Toquei com o Jongo da Serrinha lá no Rio 2 anos, até a gente foi pro Maranhão, levamos o Totonho e o Villeroy junto. Olha só o Totonho. Totonho é um jovem, Totonho. Eu perguntei pro Totonho, quer ir pro Maranhão? Ele, eu quero, nós ia estrear o Circo Voador lá no Maranhão. Isso anos 80. Isso aí acho que foi 87, eu acho. Final dos anos 80. Aham. Aí eu falei, porque aí tem que estar amanhã lá no Rio. Aí ele foi junto com a gente. E o Rio, tu chegou a se apresentar no Rio em algum lugar? No Rio eu tocava direto, até eu fiz Projetos Novos, que eu tinha te falado antes, era um projeto que visava abrir mercado para novos talentos. E eu comecei assim na escola de música, eu tive a ideia, uma aula de história da música, a professora perguntou para nós o que a gente achava do músico objeto de consumo. E todo mundo começou a reclamar, né, que tocava e não recebia, ou recebia menos, ou demorava para receber. Aquela vida difícil de artista. E aí eles falaram, eu falei, pô, isso aí que vocês estão falando, a gente já sabe, né, só vai mudar a data, o valor, mas eu acho que nós tínhamos que discutir como resolver isso. E saí pensando, a ideia acabou no finalzinho da aula, daí o outro professor pediu a sala e nós saímos pensando. Eu falei, pô, a união faz a força. Músico tem aqui, empenca, né? Lugar para se apresentar também. Daí eu pensei um pouquinho, chamei uma galera, convidei para almoçar, que eu tinha tido a ideia, todo mundo gostou. Na volta falei com a diretora, ela, pô, minha ideia é boa, quero ver fazer. Falar, fácil e tal. Mas ela me deu sinal verde, né? Daí eu comecei a catar nada, ela falou, tu tem que conversar com a orientadora ali, com a Odaleia. Aí eu fui lá e falei, tu tem que passar isso aí pro papel. E Isso, a Odaleia falando. Tem que passar isso pro papel, aí vai ser encaminhado para a reunião dos professores, que é a última quarta do mês. Se entrar em pauta, nós vamos discutir, se não ficar para outra, não sei o quê. E aí depois é encaminhado pro fundão. Aí eu falei, professora, eu tive uma ideia que eu acho que vai ser boa para os alunos e para os professores. E tá todo mundo assim querendo ajudar e de graça. Ela regalou os olhos assim, pega a agenda lá. Aí fui lá, peguei a agenda, marquei para outra semana, primeira apresentação do projeto. E aí eu tinha que arrumar quem tocasse. Aí todo mundo era aluno, né? Todo mundo tava preparando um estudo pro professor. Aí acabou que toquei eu e um outro amigo lá. Isso foi na Federal Fluminense. Uhum. E aí começou o projeto e começou a fazer o maior sucesso, assim, Era dentro da própria universidade? Da escola de música da FRJ, lá no Passeio, lá no centro. E no segundo semestre, assim, isso aí era em maio de 89. Aí no segundo semestre todo mundo queria tocar. Aí eu comecei a fazer 2 apresentações por semana. Tu produzia, organizava? Eu organizava. As pessoas me ajudavam, mas ninguém queria assumir nada. Eu pedia para um datilografar um texto, o outro fazia um desenho, outro, sabe? E aí até que a minha ex-mulher começou a trabalhar direto comigo. E um panamenho, Cresme, começou também a me ajudar, tipo, pau para toda obra. O Cresme vai lá na gráfica, vai lá não sei onde, ele fazia os lances que eu pedia. Aí no final do ano eu resolvi fechar com chave de ouro o projeto. Aí convidei todo mundo que tinha tocado para cada um tocar uma música. Eram mais de 300 músicos. E aí consegui uma pessoa para filmar, outra para fotografar, nós gravava tudo, eu tenho tudo gravando em fita cassete. E pedi para a diretora arrumar uma matéria no jornal para nós. E ela, pode esquecer. Nós vamos estrear uma ópera agora no final do ano. Eles nem nos atenderam. Aí eu vou ter que... Esses meus colegas jornalistas... Vou ter que me gerar sozinho, né? Daí eu liguei para o JB, Jornal do Brasil, e falei, eu queria falar com o chefe de redação. Nem sabia, né, assim, da grandiosidade. Era um cara assim... Uma de maluco. Intocável. Ninguém conseguia falar com ele. Aí ele, mas o que que é? Eu falei, eu sou aluno aqui da escola de música, eu tenho um projeto aqui, Projetos Novos. Já ouvi falar muito bem do teu projeto, não sei o que lá. Aí chamou o chefe, acho que era o João Williams, chamou o chefe e ele, não, teu projeto tá muito bem falado,
e nós vamos ter uma reunião hoje de noite para fechar a pauta, tu liga amanhã de manhã para minha casa, me deu o telefone da casa dele. Aí eu liguei no sábado de manhã para a casa dele, ele falou, segunda-feira eu vou mandar um fotógrafo e um jornalista aí para te entrevistar, tu junta uns músicos aí, os instrumentos, mas não tem nada certo, pode ser que na última hora ele substitua a matéria por outra coisa. Eu rezando, né? Juntei lá harpa, contrabaixo, violoncelo, tudo, assim, uma galera lá. Falei pra galera, vamos tocar Asa Branca. E todo mundo começou a tocar Asa Branca. Aí fizeram umas fotos nossas. Aí chegou na quinta-feira, eu vou na banca de jornal, tá lá quase meia página, assim. Uma foto da galera, assim, na frente da escola, assim, contando toda a história do projeto. O gaúcho, Hipólito Ribeiro, resolveu arregaçar as bangas e não sei o quê. Bom, aí, eu vi aquela matéria ali, comprei, né, sei lá, uns 7, 8 jornais, assim, distribuí lá na escola para a diretora, para os professores, para os alunos que estavam mais do meu lado. Ela mandou emoldurar a matéria, assim, Pendurou na parede, no corredor da escola. Ela ficou uns 3 anos lá, moldura lá da matéria. Mas desse projeto, assim, surgiram novos cantores, novos músicos? Muitas. Tu lembra? Não, tem uns que estão aí e já falo deles. Mas aí aí a partir daí toda a mídia começou a me procurar. Aí veio o Globo, lá no Rio eles têm Globo Bairro, né? Então Globo da Tijuca, cada um deles me ligava e pedia, marcava uma matéria, marcava, sabe? E começou daí rádios, jornal, fiz entrevista naquele Bom Dia Rio, com o William Bonner. Aí um prefeito de Cabo Frio pediu para a gente levar o projeto para lá. Ele mandava toda sexta-feira um caminhão e um carro para nos pegar lá na escola. E o projeto começou a crescer muito, assim, no final assim, a gente apresentou mais de 1000 músicos. E no ano seguinte eu comecei a fazer apresentações na Sala Cecília Meirelles. Aí eu pegava, assim, 4 números do projeto e apresentava, assim, fazia 4 apresentações separadas, assim, individuais, né? E a primeira a gente não tinha nada, não tinha apoio financeiro, nem. Então se apresentou a orquestra da escola e, se não me engano, Marcelo Coutinho, que depois até veio fazer a tradução daquele O Rei Leão da Disney. E aí eu comecei a apresentar cada ano, só que no segundo ano eu já consegui patrocínio. Aí eu pagava assim $2.000 para os músicos. E toda a equipe ganhava bem, tudo era registrado assim, e tudo com entrada franca. Todos os eventos que eu fiz foram com entrada franca. Durou quanto tempo esse projeto? Quase 7 anos, 6 anos e meio. Nossa, que legal. A UFRJ me chamava para fazer abertura do Festival de Inverno, coisa assim, sabe? A gente começou, a gente fez. Foi o projeto que tu mais se envolveu, né, nessa temporada no Rio de Janeiro. Sim, foi que eu tive a ideia, desenvolvi, eu que dirigia ele, né? Eu não tinha, assim, uma equipe formada, sim, sabe? Foi um lado, assim, de agitador cultural mesmo, assim, foi, né? De criar fatos novos e tal, abrir caminhos. E eu, geralmente, nas apresentações, eu apresentava 2 trabalhos e sempre procurava contrastar eles, sabe? Tipo, dois nomes, dois artistas. Eu não botava, assim, tipo, 2 pianistas, eu sempre botava um piano erudito e um quarteto de música popular, ou de jazz, sabe? Sempre umas coisas assim. E começou a lotar a sala lá na escola de música, assim, sempre enchia a sala pro público. No começo era meia dúzia de gente que ia, que não tinha ainda divulgação, né? Depois, foi muito legal. E nós tínhamos falado, né, se alguns músicos desses sobressaíram, tem muitos. Tem o Du Santoro, eu fui o primeiro, lancei eles lá na Sala Cecília Meirelles. Tem a Maria Aro, uma violonista consagrada já aqui no Brasil, acho que é uma das melhores que tem aí. Tem vários trabalhos, o Marcelo Coutinho, que eu falei, tinha o Du Forte Piano, que depois se desfez, que era Miriam Braga e Sarah Cohen, mas tem muita gente que saiu dali. E nisso tudo tu vivendo também em Santa Teresa ainda. Isso. E tu gostava da vida no Rio de Janeiro? Eu amava. O Rio, assim, eu dizia assim, era quase uma Disneylândia, assim, né? Porque tem muita coisa para tu fazer de graça. Lá tu tem praia, tu tem cachoeira, toda hora tem eventos públicos, assim, aniversário de uma rua, aniversário de uma praça, daí é sempre com, sabe, um Tim Maia, o próprio Severino Araújo, assim, um Caetano Veloso, sabe? Tudo. Então é uma coisa assim que, se tu não te concentrar, se não focar no trabalho, no estudo, tu não para, porque tu acorda de manhã, se quiser vai pra praia.
Sai da praia, vai pra cachoeira. Sai da cachoeira, já tem alguma coisa de noite. Então tu não... Sabe, tu tem que falar, não, esse horário aqui, hoje eu não posso. Tu tem que se limitar, que senão tu não para, né? Claro, tem essa coisa do perigo também, mas sabe que eu acho que é muito... Já tem uns 10 anos que eu não vou ao Rio. Mas acho que é muito mais para não, acho que superlotar o Rio, sabe? Porque Eu vivi 5 anos no Rio de Janeiro, nunca aconteceu nada comigo. Aqui em Porto Alegre já aconteceram. e a sensação, pelo que fala, é que se tu sair na rua, tu vai ser assaltado, né? Depende da onde, se tá na hora errada também, né? Mas tu dava aula de música também? Era professor? Eu fui pro Rio com 17 anos, e logo que eu cheguei no Rio, assim, eu fui para estudar violão e comecei a estudar muito. Aí, no final do primeiro ano, eu já comecei a dar aula. Assim, um monte de amigo começou a me pedir, não quer me ensinar, eu comecei a... Mas com os amigos, assim, né? E aí não parei mais. Desde lá eu dou aulas de... Ficasse até que ano? Até 97. 97, né? Eu voltei no final de 97. E por que você voltou? Como é que foi? Saudade de casa, de Porto Alegre? Não, nada disso. Não, eu não fui... Não, claro, isso aí eu senti, tanto que eu vim, não sei mais. Mas eu tava com um caroço, assim, abaixo do umbigo, e fui no médico, ele falou, isso é hérnia. Aí eu tinha operado a hérnia quando pequeno, aqui em Porto Alegre. Aí ele falou, eu posso te encaminhar para o hospital do estudante, como é o HU, né? Universitário? Universitário. Só que, pô, se tu tem como te operar em Porto Alegre, eu te aconselho, me pegar estudante lá. E aí eu tinha aqui, o meu padrinho era o Mário Coutinho, neurocirurgião. É um papa, assim, da neurocirurgia. Aí eu liguei pro tio Mário e falei, tio Mário, eu tenho que operar. Então vem pra cá que eu vou te apresentar o doutor Hérnio. Que era todo o hospital de clínicas. Daí eu vim. Daí quando eu vim para Porto Alegre, eu estava morando com meu irmão. Aí o meu irmão falou assim, ó, Polito, antes de tu ir... Polito é o apelido. Eu ia comentar isso na minha infância. Meus amigos me chamavam de Polito. Aí eu falei... Não, meu irmão falou, antes de tu ir, eu estava com um monte de coisas minhas guardadas na casa dele, tu tira essas coisas daqui, põe num depósito, que eu quero arrumar lá embaixo, não sei o quê. Daí eu falei, Guel, mas eu volto daqui a pouco. Ele, não, tu nem sabe se tu vai voltar. E se tu voltar, tu vai saber o que tu vai fazer, ele me falou, né? Aí eu vim, era acho que setembro, mais ou menos, e tem uns amigos em Florianópolis. Aí eu parei em Florianópolis, daí já fiquei uns 2 meses lá em Florianópolis. Era verão. E aí o tio Mário falou que ele conseguiu a operação, mas eu acho que só lá para março, assim, né? Aí peguei um amigo e voltamos para Florianópolis e ficamos lá o verão todo. E aí acabou que eu nem voltei mais pro Rio. Fiquei aqui direto. E aí meu irmão tinha razão, meu Deus. Acabei trazendo minhas coisas de lá. Mas eu vim assim meio que, sabe, não tinha planejado nada, nem tava... Eu vim para me operar da hérnia e... Por causa de uma hérnia, então voltou para os braços de Porto Alegre, né? E aqui tu incrementou de novo a história de dar aula. Aí aqui eu voltei a dar aulas aqui, quer dizer, continuei dando aulas aqui, e até tentei implementar esse meu projeto na URGS, só que assim, o custo dele é muito pouco, assim, para mim, por exemplo, eu precisava do teatro lá da URGS, lá da Escola de Artes, né, lá no Passeio não, no Senhor dos Passos, né? Senhor dos Passos, aqui no centro. Passei lá no Rio. E queria um gravador para gravar os eventos e 100 cópias Xerox para fazer uns programinhas e espalhar. Daí ela falou que a Xerox lá eram eles que pagavam, que não tinha equipamento e que o teatro era dividido entre a música e o teatro, a sala, né, dividida entre a música e o teatro, que era difícil arrumar, daí eu meio que desisti, assim. Não teve incentivo. Aí continuei assim, porque eu tenho essa coisa de produção, assim, na veia, assim. Até o Turibe falou que eu tinha descoberto um novo talento. E eu continuei tentando. Aí trouxe o Turibe, acho que umas 2 ou 3 vezes eu trouxe para tocar aqui em Porto Alegre, uma vez na URGS, outra vez acho que lá no Leopoldina Juvenil, não me lembro se uma vez na PUC, ou não me lembro. E acho que era a diretora lá do Departamento Cultural lá do Leopoldina Juvenil, perguntou se eu não queria fazer um projeto lá. Daí eu delirei assim, né? Eu achei, fazer um projeto Leopoldina Juvenil, eles têm grana, ó. Aí já juntei um monte de músicos aqui que eu conhecia, assim, querendo fazer uma exposição da linguagem musical para os associados do Juvenil, né? Então peguei jazz, música clássica,
rock, peguei, sai de um apanhado assim, mas só coisa boa. E aí junto comigo tava indo lá, acho que era Opus 5. Aí eles ganharam. uma produtora. Os concorrentes ganharam. Eu era sozinho ali, né? Cheio de... Mas isso ilustra bem pouco assim da tua história, né? Que tu tem um pé, né, na elite, mas um outro pé na rua, né? E na coisa mais marginal, assim, no sentido de marginal da cultura mais marginal, que é o rock and roll, PB, que é... Dança, forró. Tu circula... Na verdade, tu circula e meio que junta as duas coisas quando não é possível, né? O acadêmico e o popular. Mas eu nunca me identifiquei muito nem com elite e nem com o acadêmico. O acadêmico eu fiz assim, para estudar com Turibe, assim. É que tu tinha os caminhos, né? E como eu estava lá no FRJ, eu procurava aprender tudo que eu pudesse, era de graça. E até não via sentido em me formar. Eu estava com um projeto lá dentro e tinha, assim, professor que eu quisesse lá. Eu estudei piano, canto, técnica vocal, tudo que eu podia estudar lá eu estudei. E até harpa, eu fiz aula de harpa, aula de violino. E eu falei, pô, me formar pra quê? Eu tô com um projeto aqui que tem no super... Ah, tu não se formou? Me formei. Formei em violão, sou bacharel em violão. E aí eu só assim, eu não fazia a última prova. Eu fazia a prova de violão. E aí quando que o meu projeto assim, ele foi decepado assim, né? Ele não acabou assim. Um cara que era professor lá, que eu não vou nem citar o nome, nunca apoiou o projeto assim. No começo do projeto eu rodava assim um livro de ouro para colaborar dos professores, assim, o pessoal colaborar com o projeto. E ele, nunca sabe, sempre fazia uma cara feia assim. E esse cara virou diretor da escola. Putz. Aí esse cara começou assim a podar o projeto aos pouquinhos, assim, ó, não pode mais usar o telefone, não pode mais botar cartaz aqui, não pode mais... Boicotar. Aí um dia, na hora de uma apresentação, eu vou lá pegar a chave da sala lá do Salão Henrique Oswald, aí ele falou, o diretor quer falar contigo. Aí eu fui lá na sala, ele, acabou o projeto. Eu falei, não adianta nem o Papa falar comigo. Nossa. Pô, parabéns aí pra nova direção da escola. Mas durou um tempinho legal. Durou assim, quase 7 anos. Poxa vida, 7 anos, né? Que aliás é um número bem mágico. E todo mundo era só do projeto, assim, os reitores do UFRJ, De repente se ciumeira, né? Total da vaidade, total inveja. No meio acadêmico isso Pô, às vezes pode ser um problema, né? Eu entrava na escola, vinha 20 falar comigo, ele ficava lá olhando para as músicas, olhando para a parede, sabe? Não, total inveja. E aí o projeto... E aí tu tentou, quando veio a Porto Alegre, tentou fazer alguma coisa parecida, mas não conseguiu, não deu certo. Conseguiu ter apoio. Mas é porque também a URGS, assim, eu acho que ela é muito fechada, assim. E também tu não era de dentro, né? Lá no UFRJ. O FJ tu tava lá. Sim, já tava lá um tempão. Né? Conhecia todo mundo, cantava no coral do UFRJ. E aqui, isso aqui eu não conhecia ninguém, me conhecia também, né? E eu fui assim, sabe, só tentei marcar hora com a reitora. Não lembro se era reitora, eu acho que era diretora. Mas tu continua com essas ideias, né? Às vezes a gente conversa aí, a gente se encontra aí nas calçadas, na noite. Eu trabalhei com o Márcio na produtora Leste Iguana e tô chamando ele pra gente voltar a produzir. Ele, Márcio, a gente tá com tudo na mão agora para trabalhar, e ele tá envolvido com outras coisas, assim, mas eu tô chamando ele. Acho que daqui a pouco eu vou estar de novo aí no cenário aí da produção. E aqui em Porto Alegre tu tá se dedicando às aulas? Aqui eu sigo dando aulas e tá um momento bem difícil, né? Que veio o primeiro Covid, depois veio a enchente, né? E ficou todo mundo assim muito apertado, muito cheio de coisa para resolver, assim, tá meio complicado assim o mercado. E a boemia para ti? O que é a noite para ti? É meu quintal, assim, né? Eu tenho que me controlar, assim, porque eu amo a lua, as estrelas, a noite, os acontecimentos, as calçadas, roda de violão. E lá em cima se conhece um monte de gente, assim, até eu conheço muito mais gente do que eu imagino, porque as pessoas vêm falar comigo que eu não lembro. Eles falam com a maior intimidade, oi, Polito, eu não liguei. Tu não lembra daquela conversa? Eu falei, não lembro. Né, com vergonha assim, mas é verdade, cara. E também tem muita assim, às vezes eu tá tocando e um monte de gente tá vendo, e aí as pessoas ficam me conhecendo, né? Eu vi uma vez, outra assim, mas não lembro assim, né?
Mas é isso, eu adoro, assim, a noite. Eu agora tô tentando me controlar, assim, não sair muito, sair menos, voltar mais cedo para casa, mas é difícil. Eu já tenho, assim, uma pressão, assim, que eu falei, bom, verão e sessões, mas eu vou tentar, assim, umas 3 vezes por semana, só. Quero ver. Mas continuo boêmio. Circulando muito pela Cidade Baixa, né? E se apresentando, né? Em bares, né? Eu toco mais em rodas de violão, assim. Agora que eu vou começar a montar, assim, show meu e tocar com mais frequência, assim, fazer gigs minhas, assim, né? Mas ainda... Porque às vezes essa coisa da boemia fica muito dispersa, diluída, e tu não consegue se organizar, né? Tem que ver esse lado aí também. Fica só o lado emocional, né? O resto fica meio pra trás. Então, quantas histórias de vida, né, Hipólito? Eu ouvi dizer que tu ensinou, inclusive, os filhos do Márcio Borges a dirigir. Não. Ensinei o Marcinho a dirigir e o Zé Roberto e o Gabriel, os filhos dele, a tocar violão. Eles eram bem pequenininhos. O Zé Roberto devia ter uns 10, 11 anos e o Gabi devia ter uns 8 anos, eu acho. E aí o Marcinho me convidou para assistir uma gravação do disco do Beto Guedes, na Odeon. Se eu queria, eu falei... Tu lembra qual era o disco, não? Acho que foi o segundo disco dele, acho que era o... Amor de Índio. Amor de Índio. E o Beto Guedes é meio tímido, assim, ele não... Primeiro dia foi assim, mano, um monte de convidados, assim, e o Beto Guedes falou, não, só quero os músicos aqui, né? E eu cheguei lá no estúdio, me sentei no cantinho lá e fiquei assistindo tudo, não fiquei ali xaropeando, perguntando, pedindo autógrafo. E todo mundo chamava o Marcinho lá, pô, quem é aquele cara ali? Quem é aquele cara? Pô, cara legal, ficou na dele ali, não sei o que é. Aí o único que podia ir, assim, que não fosse dos músicos lá, era eu. Fiquei assistindo toda a gravação do disco. Que é um disco belíssimo. E chegava, acho que eu tava ensinando o Marcinho a dirigir, né? Chegava umas 4 horas da madrugada, né? 4h30, o pessoal pedia pra eu comprar uns Nato Nobles. Porque o porteiro da Odeon era o seu Donato. Aí chegava 4h30, tá na hora do Donato. Aí eu ia lá comprar dois uísques lá pra galera. Que maravilha. E, pô, eu fiquei assim, deslumbrado, fiquei assim, vendo o Wagner Tiso, o Milton Bituca, né, pedindo pro Wagner, escreve uma harmonia pro baixo. Aí eu fui no banheiro, quando saí do banheiro já estava escrito entre as cordas do baixo, assim, 2 minutos, sei lá. Todos muito bons, Toninho Horta, todo mundo lá. Então, essa riquíssima experiência musical e de vida, né? E tu tá dando aulas, né? Quais são os contatos, né? Tu dá aula presencial, aula por vídeo, como é que funciona? Eu dou aulas online presenciais. As aulas presenciais podem ser ou na minha casa ou na casa do aluno. Eu tenho, assim, dificuldade em divulgar porque eu não conheço muito esse negócio de marketing digital. Eu boto ali meu telefone, assim, todo dia, mas eu sei que isso aí não é o canal, tem que aprender a fazer isso melhor. Mas quem quiser entrar em contato através do Instagram, né? Tem um perfil que é Música e Violão. Música e Violão, ou teu perfil... que o meu nome é um pouquinho mais complicado. Que é o HIPPOLYTO. Eu falei que era nome de barão, né? Hipólito Ribeiro Furtado também encontra lá e enfim. A gente tem que aproveitar toda essa trajetória, essa experiência, né? Um cara que conhece muito música e tem uma experiência, uma história de vida também sensacional. Hipólito, muito obrigado pela essa conversa legal. Eu que agradeço, que eu fiquei muito contente assim com o convite. E espero que façamos outras. Vamos fazer assim com outras histórias. História nunca falta. Tem bastante. Então tá. Muito obrigado, Paulo. Imagina, o podcast do Roda Margem está chegando ao final e até a próxima. Adjuntos, a gente pode mais.